Vamos lá, tem mais aqui, da Bia. Perdão, aqui. Em questão de reagente, que ácido nítrico vem em recipiente de vidro? Sim, alguns ácidos vêm, né? Se não me engano, sulfúrico também, clorídrico também vem, né? O que acontece é que esses vidros, né, quando a gente compra esses reagentes de boa índole, né? Pessoal que fez capacitação comigo, pergunta dos reagentes e eu na capacitação eu falo, porque, né? Na capacitação eu falo alguns que a gente não recomenda. Lógico que a qualidade do reagente influencia, mas você tem que escolher o seu reagente de acordo com a faixa de trabalho que você vai trabalhar, né? Então, por exemplo, o reagente A não presta. Não. O reagente A não vai servir para sua análise se você estiver fazendo traços, mas se você estiver fazendo teor, né, numa faixa um pouco maior, o reagente A pode até valer para você, né? Ainda mais com um custo mais interessante. Como é que eu decido isso? Branco analítico, tá? Legal, essa parte, os ácidos que vêm em vidro, eles vêm já pronto, aquele vidro é preparado, é um vidro diferente, né? Onde a gente consegue trabalhar tranquilamente, tá? Mas os ácidos dos fabricantes de boa índole, digamos assim, não é índole, né? Mas os fabricantes mais conhecidos aí do mercado que fazem o reagente para a técnica, tá? Muitos deles fazem para a técnica, é esse aí que a gente sempre tem que buscar. Os plásticos não interferem também? Olha, em CP ótico e absorção, Julie, dificilmente. Só se o plástico for aquele plasticão, entendeu? Né? Às vezes é bem baratinho, não é? Não vem com aquele cuidado no controle de qualidade, etc, etc, etc. Não é para interferir. Se você tem dúvida, coloca a sua solução diluente bonitinho ou faz uma rota bonitinho e junto com desse material e faz uma estabilidade. Analisa num dia o branco que está lá, analisa no outro dia o branco que está lá fechado, tá? Porque se você fizer esse teste aberto, dependendo de onde você está, o ambiente também vai influenciar. Né? O grande vilão pra gente, para descer limite, é o alumínio, viu, gente? Tem tudo que é alumínio. Esse é um dos motivos do ICP ficar numa sala separadinha de preferência, tá? Né? Legal. Pré-tratamento de amostras, materiais e reagentes utilizados interferem diretamente nos resultados? Mônica. Boa pergunta. Seguinte. Para a técnica de espectroscopia óptica, eu chego a dizer que o preparo de amostra é 95% do resultado. Tá? A gente nota que em alguns lugares o pessoal deixa o preparo um pouquinho para lá, mas é 95% do resultado. A maioria dos problemas que a gente pega, a gente olha sempre para a rota. O equipamento está funcionando bonitinho, né? O técnico às vezes aprova o equipamento ali, faz os testes básicos, a parte de calibração passa, tal. Agora, preparo de amostra sempre tem algum probleminha atrás. Sim, influencia. O pré-tratamento é a chave para o método de ICP. O pessoal olha muito para o ICP e esquece de olhar a rota. E o investimento da rota, para ter uma rota perfeita para ICP, é um investimento que eu posso dizer que é de 50% a 60% o preço de um ICP, dependendo do que você precisar de automação. Então, sim, influencia bastante, tá? Boa pergunta, o Rui aqui, ó. Necessito de uma sala limpa para determinação de alumínio em água de hemodiálise? Primeiro, você precisa ver o limite que você quer chegar desse alumínio, tá? Sala limpa, normalmente, para um ICP-OS, quando a gente fala de sala limpa, a gente fala de classificação, né? Pressão positiva, filtro EPA, tem uma série de classificações. Ela vai ser necessária sempre dependendo de quanto você quer pegar, por exemplo, de alumínio. O problema do alumínio é que tudo interfere no alumínio. Aí, de repente, você coloca 10 ppbs, a gente já dá uma... já é de se pensar.
Se você chegou a analisar o seu branco nesses 10 ppbs, né? Às vezes o que acontece? Você coloca o equipamento na sala limpa e prepara a amostra na sala não limpa. Também não adianta, tá? Precisa só tomar cuidado. Como o alumínio é vilão, tudo que a gente olha, né, a coifa do equipamento, os materiais em volta da sala, às vezes é bom prestar bastante atenção. Tinha um cara sensacional, puta, esse foi um mestre meu, assim, que quebrou um monte de paradigma de CPMS. E tá instalando em CPMS, Carlão. Quem conhece sabe o que eu tô falando. Carlão, Laurindo. Ele estava instalando em CPMS e a sala tinha se pintar a sala, mas fazia tipo já estava pronta, etc. Mas era recente, a tinta já estava ok. E dava tudo que tinha nas tintas ali, dava no CPMS, o bichão pegava de background, né? Então, assim, quando a gente fala dessas concentrações baixas, 10 ppbs, né, de alumínio, tudo, é bom a gente pensar a respeito. A gente só vai poder dar um veredito, não sei se você já tem um instrumento, tá? Se você já tem um instrumento, a gente só vai dar o veredito fazendo análise do branco, tá? Do branco analítico. Isso, ó, faz a parte do branco analítico. Só não esqueçam, se vocês entrarem e verem que tem uma necessidade de sala limpa, não vale deixar o equipamento na sala limpa e as amostras na sala não limpa, hein? Senão não adianta nada, tá? Lembra, o preparo é 95% de todo o contexto aí da técnica espectroscópica. Tá, Gabi, apertura de amostra utilizando a metodologia de fusão. Não é tão popular. Não é. Por qual motivo? Interessante. Talvez a complexidade aparente, né? Quando a gente fala de fusão. Os fornecedores de equipamentos também não promoveram assim com mais vigor essa técnica, tá? E aí o pessoal vai pro convencional, né? Vai pro tradicional. Essa técnica de fusão, bastante gente usa para outras, não, às vezes não para plasma, mas para raio-x. Tem algumas outras técnicas que o pessoal usa fundamentalmente, tá? Mas eu acredito que seja por causa disso. Não, esse é um problema que ainda não testei. Ainda não foi instalado? Tá. Rui, só fica com essa bandeirinha vermelha aí, que talvez necessite, tá? A primeira coisa que a gente precisa ver é o branco analítico. Tudo bem? Aí, ó, tá vendo, Gabi? Isso. Eu lembro que tinha outras técnicas que o pessoal utilizava fusão, e aí entra custo. Eu vi umas máquinas bem legais na Pitcom para a parte de fusão. Enfim, são coisas que o mercado ainda não absorveu. Então aí, como não absorveu, né, não teve nenhum movimento assim muito mais forte, e são bastante discutidos em congresso, né, eles vão para o convencional, tá? Rui, se precisar de qualquer ajuda, tá? Manda um direct pra gente. A gente pode auxiliar nessa parte aí se você precisar, tá? Beleza? Então, combinado que nós vamos trabalhar com plástico daqui para frente, né? Com plástico. Quem puder usar Falcon, melhor ainda. Você já ajusta tudo para diluição, já enfim, se ajusta tudo para diluição. Tô lembrando aqui de uns casos dos clientes bem interessantes sobre o tubo Falcon, né? Na rotina. Porque tem Falcon de várias marcas. E tem a marca da Falcon, né? Pendorf, se não me engano, isso. Que é sensacional. Enfim. A sexta pergunta. Qual método de preparo de amostra você utiliza? Nós temos 3 opções, né? Nós temos diluição direta, chapa de aquecimento e forno micro-ondas. Qual a gente decide? Lógico, depende sempre da sua amostra. Você precisa avaliar como é essa amostra, qual abordagem da amostra. Quando a gente fala de diluição, a gente precisa ter muito certeza, porque normalmente na abertura de amostra de CP nós vamos usar ácidos, certo? Né? Tem uma... Eu não vi o pessoal aqui, acho que eles estão... Foi muito legal uma capacitação que eu dei, e o pessoal lá, eles fizeram uma solução universal, digamos assim, né? Então, como as amostras às vezes vêm muito diferente, né? E lá eles trabalham com micro-ondas, nós já vamos conversar. Então, quando a gente trabalha com diluição, a gente precisa se certificar que todo o material lá dentro vai estar disponível, que não criou
complexos, etc, etc. E que aquela quantidade de ácido que eu estou colocando na diluição está, se for uma amostra com presença de orgânico, está abrindo, está consumindo por completo. Normalmente os reagentes que a gente utiliza para abertura de amostra é o ácido nítrico, ácido clorídrico e o peróxido, tá? Em certas proporções aí, que vai depender de amostra para amostra. A segunda técnica é a chapa de aquecimento, né? Então, quando a gente não consegue abrir uma amostra com a diluição, a gente coloca a temperatura. Só vou pedir uma atenção. Quando a gente coloca a temperatura no processo, eu recomendo que isso seja feito em vaso fechado, tá? O aquecimento por condução em vaso fechado. Por quê? Por exemplo, se a gente vai fazer análise de voláteis, dos elementos mais voláteis, né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, mercúrio, chumbo, cádmio, acho também. Conforme você vai jogando temperatura, o bichão vai subindo, né? Então tem algumas abordagens aí que é resíduo de mercúrio, é resíduo de chumbo e tal, etc. Aí você faz uma abertura na chapa, vai dar nada. Não, né? Na verdade, você fez a abertura na chapa e perdeu esses elementos pelo aquecimento. Toma muito cuidado. O pessoal que faz abertura na chapa faz com vaso aberto. Se vocês forem trabalhar nesse sentido, é importantíssimo a gente trabalhar com vaso fechado. Ou então, Fábio, não faça elemento volátil. Tudo bem. Se você não faz sua abertura na chapa, que vai dar tudo certo, tá? Só toma um pouco de cuidado e sempre coloca um controle junto, né? Normalmente um surrogatezinho junto, tem um pessoal que chama de padrão interno, né? Enfim, isso aí também é uma temática para a próxima live com a Tati, tá? O que é surrogate, o que é padrão interno, tudo bem? A terceira técnica que a gente colocou aqui é forno micro-ondas. Gente, forno micro-ondas é muito, 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 muito interessante, né? Quase que essencial se você quiser trabalhar com diversas amostras que você nunca sabe a matriz que chega. Então, forno de micro-ondas é uma das técnicas que eu mais recomendo trabalhar. Por quê? Ele é uma técnica de vaso fechado, gasta pouco reagente, ninguém faz a abordagem do custo do reagente, né? Mas no forno de micro-ondas gasta pouco reagente relativamente às outras técnicas de diluição e abertura na chapa, tá? E você preserva os seus elementos ali no vaso fechado. Preserva tanto que normalmente a gente tira uma alíquota e depois ainda dilui ou completa. Aí depende da amostra, da abordagem. Mas é importante vocês entenderem que o forno micro-ondas mantém uma homogeneidade entre as amostras e garante a solubilização de todos os elementos em solução. Tudo bem? Uma técnica que eu recomendo. Só lembre que um forno micro-ondas realmente é quase o preço, metade do preço, na verdade, de um ICP. Não sei como é que está hoje, né? Aí vai depender dos vasos, enfim. E dentro do micro-ondas tem algumas abordagens com pressão, sem pressão. Nós temos um podcast. Na verdade, eu fiz alguns podcasts, né, falando sobre micro-ondas. Né? Depois a gente vai conversar, mas já está disponível para vocês no TZF Play. Tá? Quando o análise ativo de um medicamento, como ferro, alumínio ou zinco, diluição pode causar muita interferência. Preciso de uma digestão de amostra? Se a gente falou de medicamento, Jéssica, você tem forno de micro-ondas? E aí você pode fazer uma abordagem com forno de micro-ondas alta pressão. Ele é um pouquinho mais caro, mas a amostra, o compromisso que a gente fala, em termos de programação, é praticamente universal. O medicamento que vier, você põe lá, que é quase que o mesmo programa para tudo, tá? Precisa de digestão. E às vezes, por exemplo, esses caras, ferro, alumínio e zinco, né? Ferro, alumínio e zinco você já colocou que é como ativo. Às vezes é interessante eu fazer duas análises, tá? Uma diluição para ver o teor, né? E uma diluição para ver os interferentes. Ou então fazer uma diluição intermediária, onde eu consiga utilizar duas vistas do plasma. Isso a gente não comentou, tá? Mas a maioria dos plasmas hoje oferecem duas vistas. Uma radial para concentrações de ativos, digamos assim, e uma axial para a determinação dos interferentes. Então você tem duas abordagens, tá? Você faz uma diluição e analisa os ativos, e a outra você
vai ter diluição também, mas aí você dilui menos para ver as impurezas, ou então você faz uma diluição média e utiliza 2 vistas do plasma, tá? Para você não perder linearidade, que às vezes dá esse probleminha. É interessante nesses equipamentos de dupla vista, né? Porque aí você pode fazer uma curvona gigantesca, você pode fazer uma curva grandona com comprimentos de ondas diferentes, e alguns equipamentos oferecem para você ter um coeficiente linear só nessa curva grandona, independente da vista, né? Isso aí é um baita mão na roda, tá? 7º, você utiliza geração de hidretos? Tem 2 modos de utilizar geração de hidretos, tá? Eu tenho aqui o modo externo, que é um equipamento, que é uma bombinha peristáltica constante, estequiométrica, bonitinha, tá? Os famosos, alguns fabricantes chamam de VGA, né? Tem o VGA, que é essa bombinha, onde você coloca lá o boro-hidreto ou cloreto estanhoso, né? Para fazer a geração de hidreto, né? E eu tenho o online hoje, o online. O online ele pode ser feito de 2 formas. Ele tem um sisteminha de válvula bem pequenininho, com gerador, com uma câmara separador gás líquido pequenininho, que você coloca online, né, na direção da aspiração do fluxo, ou então a câmara ciclônica dupla, MCIS, que é a multi. A multi, ela gera o hidreto na névoa, que também é uma opção bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Na névoa você consegue já introduzir todos os reagentes e lá gerar o hidreto para fazer mercúrio, arsênio, selênio e antimônio. Tem um povo aí que faz antimônio no braço. Às vezes dá, tá? Mas, enfim, a gente recomenda fazer no hidreto, tá? Esses 4 aqui. Se você, dependendo da sua rotina, Rui, tá? Dependendo da sua rotina, isso é importante falar, é um acessório à parte que você monta, tá? Não dá para você deixar no amostrador automático rolando, e primeiro você tem que fazer todas as análises que você quer dos outros elementos, depois você tem que trabalhar com o sistema de geração de hidreto, seja ele online ou seja ele externo, tá? 9. Você utiliza padrão interno nas suas análises? Em solução ou na bomba peristáltica? Pessoal, essa é para a live da Tatiana, que a gente vai fazer junto, tá? Uma dica, padrão interno é para verificar se o instrumento está lendo corretamente. É para garantir a qualidade de resposta da sua análise. Se esse padrão interno está sendo colocado após o preparo de amostra, tá? Ou via nebulização direta com a bomba peristáltica, ele é um padrão interno. Agora, se esse padrão interno está sendo colocado antes do preparo de amostra, a gente está utilizando outra nomenclatura. Tem um pessoal que ainda usa o padrão interno, a gente já está usando outra, que a gente chama de surrogate. Cada um tem uma interpretação, cada um tem uma função dentro de uma validação ou dentro de uma análise crítica de resultado, para ver se o resultado está certo ou não. Mas aquela coisa, gente, está usando o padrão interno como padrão interno, na bomba peristáltica, ou em solução depois do preparo. Se a leitura dele deu certo, deu constante, o seu equipamento está bom, seu equipamento está repetitivo. Se o resultado não está o que você esperava, né? Aí é outros 500, tá? Mas o equipamento está bom. Outra coisa, análises com concentração muito baixa, o padrão interno ele corrige a perda no processo de nebulização, tá? Para várias técnicas. Para o ICP, que nebuliza 20% só que vai para cima, né? Basicamente, então ele é um baita de um aliado para linearidade de ponto baixo. Tudo bem? Lembre-se disso. O padrão interno mais popular é o ítrio, ok? É o ítrio que a gente utiliza, justamente porque ele tem uma intensidade que dá para a gente trabalhar. A 10ª pergunta, qual é o modelo de equipamento que você utiliza hoje, ou pretende utilizar? Pessoal, em termos de modelo, quando a gente fala de CP, a gente nota que há uma tendência dos ICPs daqui para frente sair com a tocha de pé e um sistema simultâneo de análise, tá? Independente da estrutura e arquitetura interna do policromador. Mas
a maioria deles está trazendo produtividade, né? E o ponto fundamental é o gasto com argônio. Porque é um equipamento que não usa argônio, ele toma com canudinho, tá? Então, às vezes, compensa você ter um argônio líquido no seu laboratório. Verifique a rotina de análise que a gente pode até optar por um argônio líquido, tá? Elementos de gerador com elementos que não são de gerador? Correto, Rui. Correto, é isso mesmo, né? Então, existe uma situação aí que é aquele gerador na câmara. Dá pra gente montar essa câmara multi, mas vai continuar sendo embatelada, tá? Os elementos de gerador vão ser separados sempre, tá? É um método separado, então não é que nem você está colocando aqui, são 2 métodos, ou 3, dependendo como for, 2 ou 3, tá? Porque do gerador pode gerar 2 métodos, e introdução direta um método só. Aí vai depender do mercúrio, do arsênio e do selênio, que aí vai vindo o preparo de amostra, não é nem limitação às vezes de leitura, mas o preparo de amostra, no mínimo serão 3 para ICP ou OS, tá? Legal, hoje nós temos o pessoal da Agilent, que fornece um ICP muito bacana, temos a Perkin-Elmer, super tradicional, temos a Thermo, que está com lançamento, que é o Pro, né? A Agilent também está com lançamento de ICP, OS, e todos seguem uma filosofia muito interessante, que é ser o equipamento simultâneo, tentar reduzir ao máximo o consumo e o tempo de espera de startup. Então tem alguns modelos aqui, né, que a gente ainda espera 40 minutos para esquentar a tocha. Os modelos hoje, eles esquentam muito rápido, né? Então você tem um startup de equipamento muito mais rápido, um consumo de argônio muito menor, tá? Isso é bom, porque imagina 40 minutos, é que tinha gente, era o que tinha para aquele dia, para aquela época. Imagina 40, 60 minutos de tocha ligada só para aquecer, só para estabilizar o plasma, né? Hoje os equipamentos já estão muito mais robustos e não esperam mais tudo isso para um startup, tá? A 11ª pergunta, qual sua principal dúvida e dificuldade de ICP? Nós falamos aqui de interferência, controle analítico, vamos conversar na live da Tati, que vai ser muito legal. Controle analítico, sempre você tem que ter um mínimo para certificar que a coisa tá boa, né? Hoje a gente vê controles analíticos e o pessoal vai colocando controle, colocando, e aí você fala, para que você pôs isso? Ah, não, o pessoal aqui usava. Mas o que isso está te dizendo? Não, mas usava. Então, quando a gente fala de controle analítico, a gente precisa ter um suficiente de controle para garantir o meu resultado correto, para ter certeza no resultado que eu estou emitindo, tá? Então, não adianta também você fazer uma árvore de controle, fazer 10 injeções de controle antes de injetar a amostra, né? Que o custo seu vai lá para cima, né? E muito aí vai ter muito controle redundante, vai estar falando a mesma coisa, nós precisamos ter o mínimo possível, tá? A parte de interferências, a Julie mandou aqui, interferências hoje, fala-se muito de interferências, mas lembre-se que a sua amostra e a sua realidade de matriz é única. Os ICPs hoje, eles estão muito modernos. Antigamente tinha um monte de propostas, e esses ICPs hoje recebem essas propostas de eliminar a interferência espectral, enfim, tá? Mas, se você tem um preparo de amostra bem robusto, por exemplo, com forno de micro-ondas, né? A ideia da interferência é você não precisar usar muita ferramenta. Quanto melhor essa amostra chegar no plasma, menos problema você vai ter, quando a gente fala de interferência. Aqui teve algumas questões sobre a RS 232, 233, né? Quando que eu preciso ir para ICP-MS? Legal. Quando a gente fala da USP, tem o tal do cálculo do J, né? O cálculo do J, que é o segredo. Porém, para cada tipo de dosagem, para cada tipo de medicamento, você vai ter um J diferente, tá? Para cada tomada de massa que você pegar, você vai ter um J diferente. Então, normalmente, quando você trabalha com amostras que é mais difícil de pesar, por exemplo, né? A gente fala de inalantes injetáveis. Inalantes e injetáveis, normalmente nós partimos para o ICP-MS, tá? Quando a gente fala de comprimido,
e outras apresentações, a gente trabalha tranquilo com o ICP-OS. Agora, independente de qualquer matriz, gente, é importante, interessante ter um forno de micro-ondas. Inclusive para injetáveis, tá? Inclusive para injetáveis. É muito importante ter um forno de micro-ondas. Porque te dá flexibilidade, garante a sua amostra toda digerida, toda aberta, né? É importantíssimo. Controle analíticos e brancos, tá? O branco realmente ele é fundamental, né? Que a gente já conversou aqui. A partir do seu branco ele vai te dar as respostas que você precisa para qualidade de reagente, qualidade da água, né? Quando a gente passa para ICP, a gente começa a trabalhar com água tipo 1. A água destilada é um pouquinho complicado, porque ainda tem sais, né, que interferem e tal. O branco vai ser a regra para o ICP. Lembre-se, 95% da análise de ICP, do método de ICP, é o preparo da amostra. Qualidade de reagente, qualidade de vidraria, qualidade de todo o material de manipulação. Tá bom? Teve uma moça aí que falou sobre fazer curva de calibração, se o método está validado. Isso aí é interessante. A gente conversa, né? Tem o professor Igor, né? O Dr. Igor Olivares, né? Que ele tem uma visão de qualidade que é uma filosofia. Ele tem uma filosofia, há muitos anos ele estuda isso, e é a primeira filosofia que a gente enxerga como ciclo de qualidade verdadeiramente, assim, que tem muito a ver com o que a gente acredita e como garantir a qualidade do resultado, que foram respostas que por muito tempo eu não tinha uma definição clara, né? Então, quando a gente fala de curva de equilibração, vai depender muito da área de atuação, né? Da área. Inclusive, se Deus quiser, eu vou fazer um trabalho em cima disso, né? Porque esses equipamentos, eles são muito robustos. A resposta, né? A frequência de resposta, os testes que são feitos são muito fortes. Então, por exemplo, de um dia para o outro, não vai se perder uma curva de calibração. Só que você controla a qualidade da curva de calibração? Ah, Fábio, não controlo. Você não monitora a tendência dela? Se seu equipamento está perdendo resposta? Se seu processo está dentro ou está fora do controle? Não. Se você não tem essas respostas, aí você tem que fazer curva de calibração todo dia para garantir a resposta, né, do equipamento. Agora, se você tem uma curva validada, que deu aquele trabalho gostoso que a gente sabe que dá, e a gente tem um monitoramento constante dessa curva, da resposta da curva, digamos assim, seja para a tendência, seja para o momento, e você está seguro com o controle do resultado, já que a resposta do equipamento está ok, usa os controles de padrão interno, usa os controles de recuperação de surrogate, realmente, se você tem essa resposta, dependendo da área que você atua, né, teoricamente não seria necessário você fazer a curva todo santo dia, tá? Mas a gente faria a curva novamente quando a minha resposta saiu do controle, quando o meu processo analítico completo sai do controle, tá? Isso foi uma pergunta que o pessoal colocou, que eu queria finalizar. Então, a gente conversou aqui hoje de ICP. Quem ficou com vergonha de fazer pergunta, por favor, manda no nosso direct. Manda também, Fábio, quero escutar sobre tal técnica. Fábio, tenho dúvida nisso no meu laboratório. Manda pra gente, que a gente vai fazendo as lives e abordando esses temas, porque pra gente é uma satisfação muito grande. A gente fica muito contente de ter vocês aqui, tá? É possível algumas vezes saber qual ponto do equipamento está com problema acompanhando a tendência da curva? Olha, vai depender da técnica, porque às vezes, por exemplo, se a gente fala de faixa linear, sim, né, que é uma tendência à constância, e quando a gente perde os primeiros pontos, também dá, viu? Também dá. Quando perde os primeiros pontos, mas nossa, fica nítido onde está o problema. Muitas vezes. Mas é importante esse monitoramento, tá? Monitoramento, né? Se você consegue monitorar e ter esses controles, gente, nada de... Não pode pôr controle redundante, né? Então, eu pus 2 controles aqui na minha análise para monitorar a mesma coisa. Então, aí é custo, é tempo, é reagente, é padrão caro, MRC, aquelas coisas todas que todo mundo adora, né? Então, vamos ser eficientes. Mas aí, pela parte
da curva de calibração, quando é ponto baixo, dá para a gente verificar alguns problemas ou é um indicativo de alguns problemas do instrumento. Quando a gente tem tendência de curva, né, constância, aí faixa de trabalho, tá? Aí a gente pode reduzir essa faixa de trabalho, tá bom? Então, pessoal, quem precisar de mais alguma ajuda, que estava aqui nos meus avisos, lá na página da TZF, tzfconsultoria.com.br, você vai ter a abinha lá de desenvolvimento de métodos, tá separado por segmento e já tem alguns métodos, alguns não, né? Poxa, a gente fez um montão de métodos de CP que, de repente, se você achar algum dos métodos lá que você tem dúvida ou precisa implementar, ou seu projeto você quer que ande de uma forma, com uma gestão um pouco mais segura, essa parte analítica, por favor, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em conversar. Tá bom? Agradeço a cada um que estava aqui hoje, pelo carinho, pela atenção. Dúvidas, temas, mande pra gente no direct. Tá bom, pessoal? Muito, muito obrigado. Um abração para todos. Tá bom? Tchau, tchau.